animal. O ambiente parecia estar em completo silêncio depois daquela sugerência de Ozpin. Meus olhos frios e dourados pareciam olhar dentro de Ozpin. É o mesmo ao ver as ações do mascarado à sua frente. Simplesmente não continuou falando. Talvez a pessoa à sua frente não fosse muito de falar por causa da desconfiança que sentia sobre ele, ou que poderia ser completamente entendível, já que Ozpin percebeu que eu tinha visto que somente tinha eles dois aqui numa lanchonete, que seu maior logro era ter sempre muita gente por aqui, mas Ozpin não sabia como. Mas os olhos daquele mascarado, o mascarado que até hoje nunca soube seu nome, aqui por enquanto só sabia os apelidos que tinha sido posto nele ao longo das suas aparições ao redor dos reinos, aqueles olhos pareciam olhar ele como se não pudesse esconder nada diante daqueles olhos, uns olhos que parecia ter todos os seus segredos. Ozpin estava realmente bastante calmado, simplesmente esperando, não se incomodando com a minha mirada, simplesmente parecia esperar minha resposta, ou o café que chegaria logo em diante. Nome: Ozpin. Idade: 38 anos. Profissão: diretor e professor da Academia de Biacon. Raça: humano. Título: onça. Força: atualmente muito superior em combate físico e com armas ao anfitrião, podendo vencer facilmente em sua forma humana. Velocidade: massiva, sendo mais rápido que o som, podendo criar cópias residuais. Sentidos: muito desenvolvidos pelos seus anos de experiência. Inteligência: superior a 300, sendo um professor um caçador veterano. Equipamento: a longa memória, uma arma em forma de bengala que pode ser usada como um sabre de batalha. Semblante: nenhum, um dos únicos que possuem magia nesse mundo. Meus olhos analisavam todas as informações, umas pequenas informações sobre Ozpin, como a mão que ele usa para atacar e empunhar sua espada, até mesmo o gesto que ele usa. Mas meus olhos analisavam a situação com cautela. Esse homem era realmente forte, mas o mais surpreendente era que ele usava magia. Eu conhecia muito pouco de Ruby, tudo o que eu sabia até agora era por algumas teorias e até mesmo spoiler que alguns amigos tinham me contado sobre a série, mas eu nunca consegui terminar os primeiros episódios da série porque era muito ocupado. Eu realmente conhecia muito pouco de Ozpin pela série, pelo que tinha falado dele, mas vendo como ele não tinha um semblante e essa magia me fez questionar um pouco esse diretor. Se a informação diz que ele é um dos únicos que pode usar magia, então isso não significa que tem mais por aí, que a magia é uma energia ainda desconhecida por esse mundo. Se for assim, o quão poderosa era a magia daqui? Eu deixo de analisar as informações de Ozpin e olho para seus olhos. Se ele não tinha intenção nenhuma em me atacar, então eu faria o mesmo. Mas antes vou fazer um par de perguntas para esse sujeito. Como me encontrou? Minha voz não demonstrava nenhuma amabilidade. Tudo que tinha era apenas um questionamento, que não se importava com quem fosse a pessoa à sua frente. Portador que ela não atacasse, eu também não atacaria. Ozpin sorriu ao ver que eu finalmente falei com ele, mesmo sendo um questionamento um pouco grosseiro. Mas isso não importava para ele. Já tinha conhecido pessoas com caracteres piores do que essa pessoa à sua frente. Bom, você não é muito alguém que realmente se importa em ocultar seus rastros. Por isso consegui encontrar um padrão no seu caminho. Vi que você sempre via nessa lanchonete, então foi até um pouco fácil encontrar você. Quando Ozpin falou isso, eu simplesmente deixei meus ombros caírem. Ele estava certo. Eu não sou muito uma pessoa que oculta seus rastros. Não é que isso me importasse de qualquer jeito. Já perdi o medo de ser perseguido por muito tempo. Realmente não me interessava, mas queria questionar um pouco mais esse mago. Somente tem você aqui. Essa pergunta repentina fez Ozpin levantar uma sobrancelha, um pouco curioso sobre essa pergunta, mas decidiu responder essa pergunta com tranquilidade, afinal, não estava aqui para se colocar no lado mal desse sujeito. Bom, aqui dentro tem somente eu, mas minha assistente está nos olhando nesse momento para que não aconteça nada de errado, afinal, pelo que eu lembro, essa não seria a primeira vez que alguém quer encontrar você e acaba numa terrível discussão, não é mesmo?
colocando na mesa algumas fotos de pessoas caídas no chão e lugares destruídos, enquanto tinha uma outra foto aonde estava no meio de um prédio em chamas aonde se dava para ver uma pessoa com vestimentas negras. Essa pessoa na foto em muitas deles estava eu, e as pessoas que estavam caídas no chão eram pessoas que eu já tinha golpeado por tentarem se meter comigo ou que até mesmo queriam que eu me unisse a eles, mas eles não aceitaram muito bem minha negação. Então tive que ensinar essa pessoas à base de golpes ou de alguns outros métodos. Mas como eu disse, enquanto Ozpin não fizesse nada, eu não faria nada. Eu jogo as fotos de volta para Ozpin para perguntar agora, olhando diretamente para os olhos do mago. Essa era minha pergunta-chave. É a que pode me dar um futuro até muito interessante, pelo que eu sei desse mundo. O que você quer comigo? Ozpin levantou novamente sua sobrancelha, agora realmente estando confuso pela pergunta. Afinal, ele não tinha dito exatamente para o que tinha vindo para cá. Creio que não entendi corretamente sua pergunta. Poderia explicar melhor? Eu me inclino um pouco mais para a frente de Ozpin, fazendo o mesmo olhar meus olhos dourados que pareciam que já tinham visto tudo sobre ele, mas que simplesmente ele não tinha medo, mas sim uma curiosidade sobre esse sujeito tão enigmático. O que eu quero saber é por que colocar todo esse tempo em querer criar esse cenário para que tivéssemos essa conversa. É porque quer que eu seja um estudante da sua escola. Até onde eu sei, eu considerado um caçador ilegal, é até mesmo um criminoso. Nenhuma escola que eu conheço queria que sua escola tivesse sua reputação manchada por aceitar um aluno que antes era um criminoso. É que provavelmente poderia estar aliado com os presas brancas. Afinal, se você realmente procurou sobre mim, então deve estar ciente de algumas ações que eu tomei que fizeram alguns nomes como aliado dos faunos. Então vou te perguntar mais uma vez. O que você quer comigo? O lugar voltou a ficar com o mesmo silêncio de quando tudo começou. Ozpin já não tinha o mesmo sorriso gentil do começo da prática. Minha máscara não pode me dizer o que Ozpin está pensando, já que ela só me mostra ações e gestos de batalhas, mas eu já tentei muitas vezes. Mas o limite dessa máscara é dar dados sobre o que eu vejo. É uma função que eu descobri que foi o que me ajudou a ficar muito forte, mas infelizmente, minha máscara não era tão quebrada quanto eu imaginava, ao ponto de até mesmo ler pensamentos. Mas o olhar de Ozpin mostrava que eu realmente tinha pegado ele um pouco com aquela pergunta. É tudo que eu preciso é de uma resposta. É dependendo da resposta, será a decisão que eu terei com Ozpin em relação à sua proposta para me unir a essa escola de Beacon, que, se minhas memórias não falham, é a mesma escola onde se passa a história de Ruby. Aqui está seu café, senhor. Aqui está seu lanche, senhor. O camareiro coloca a taça de café para Ozpin, enquanto colocava também uma bandeja com alguns hambúrgueres e batatas fritas com um grande copo de refrigerante. Enquanto o mesmo estava um pouco nervoso pelo clima que estava sentindo dos dois. Esse homem já tinha pagado uma grande soma de dinheiro para que o lugar estivesse vazio. É que essa pessoa que sempre vem nesse lugar junto com ele seja as únicas pessoas nesse lugar. Eu mesmo não tinha muita objeção, afinal estavam pagando por isso, mas mesmo assim não conseguia parar de se sentir nervoso pelo tenso clima do lugar com a nossa conversa. Então, ao colocar os pedidos na mesa, rapidamente saiu do lugar e voltou para o balcão. Ozpin pegou seu café, tomou um gole prolongado e calmamente dele, com os olhos fechados, degustando seu café, para abrir seus olhos calmamente e bem relaxado para colocar o café na mesa e voltar a olhar para meus olhos, vendo como eu não tinha tocado na minha comida e continuava olhando para seus olhos com meus olhos dourados, como se todas as fraquezas de Ozpin pudessem ser vistas pelos calmamente para falar, respondendo minha questão. Como eu disse, eu venho acompanhando sua trajetória para te encontrar. Admito que no começo eu só queria saber mais sobre essa pessoa que tinha um estranho semblante que poderia ser tão impressionante, que poderia mudar de forma e com cada forma ter poderes distintos para diferentes áreas. Mas, ao decorrer da sua trajetória, eu consegui relatos e feitos bem interessantes da sua parte. Uma família de faunos que estava extremamente agradecida por um homem mascarado que podia se transformar
continuar. Essa gratidão foi por causa de que esse homem salvou os filhos do casal que poderiam ser sequestrados para serem escravos por um grupo de caçadores que seu maior logro foi esconder seus rastros. Mas esse homem achou essas pessoas em apenas um dia. Recuperou o filho do casal. Destruiu o grupo criminoso. Mesmo sendo um humano. Não tendo motivo para ajudar. Mas esse também não foi o único relato que eu encontrei ao perguntar para mais faunos que eu encontrei pelo caminho. Seguindo sua trajetória, teve uma que chamou bastante a minha atenção. Uma aldeia que foi atacada por muitos gringos. Os prestar ajuda à aldeia, mas tomando um pouco do seu café para continuar com seu relato. Mas quando os caçadores chegaram no lugar, viam o que pareciam ser estruturas do que parecia ser diamante que não tinha nenhum green à vista. Os caçadores interrogaram as pessoas da aldeia. A resposta foi sempre a mesma. Um mascarado que se converteu em uma criatura de cristal, lutou e acabou com todos os greens sozinho. Uma grande surpresa para alguém que não era um caçador que ninguém sabia quem era essa pessoa que se transformava em um ser de cristal. Tentamos destruir as construções de cristal, mas quase todas as armas foram inúteis contra aquele minério, que só provou a força da pessoa que tinha feito tal feito. Apoio até mesmo resgate, parados de conflito, até mesmo aquele que faz ele. Alguém que já caçou pessoas por dinheiro. A lista vai e vem com mais relatos e mais relatos. Várias teorias surgiram. O nome de Máscara Negra começou a ganhar uma certa reputação. Até mesmo sendo considerado um aliado dos faunos. Mas tudo que eu pude ver era somente alguém que queria ajudar a sobreviver. Que mesmo assim nunca ligou se o que fez iria ser reconhecido ou que as pessoas iriam agradecer pelo que fez, sabe? Uma criança que poderia ter sido escrava ter sofrido muito. Agora está com seus pais. Essa criança admira muito a pessoa que o salvou, que até mesmo também usa uma máscara como você para se lembrar do que você fez por ela. Ela mesmo sem saber seu real nome quer ser como você. Se inclinando para minha frente com um sorriso divertido e contente além de simpático. O mundo precisa de pessoas como você, Senhor Máscara Negra. Por isso eu estou disposto em apostar que alguém como você pode ajudar mais as pessoas e as inspirarem, assim como você já fez uma vez. Então, minha resposta é do seu agrado, Senhor Máscara Negra. Perguntou com um sorriso sincero e simpático enquanto tomava seu café tranquilamente, vendo meus olhos, que era a única coisa que ele podia ver do meu rosto. Eu baixo meus olhos um pouco pensativo, enquanto Ozpin não interrompia meus pensamentos deixava que eu pensasse o tempo que precisasse. Eu solto um suspiro para me inclinar na mesa para olhar Ozpin, para lentamente colocar minha mão em meu rosto, para lentamente retirar minhas máscaras, revelando meu verdadeiro rosto, que estava um pouco sério, para responder colocando a máscara na mesa, dando um voto de confiança para o mago. Estou escutando. É um prazer conhecê-lo, diretor de Beacon. Ozpin, meu nome é Yami Cipher. Ozpin deu um sorriso ao ver que eu finalmente tirei a máscara para levantar uma sobrancelha para dia até um pouco divertido. Eu sabia que você era jovem, só não imaginava que fosse tanto. Quantos anos você tem atualmente, jovem Cipher? Eu deixo meus ombros caírem para finalmente comer meu hambúrguer para responder sem muita importância. Tenho 17 atualmente. Ozpin também deixa seus ombros caírem para tomar mais um pouco do seu café e perguntar calmamente: você vai aceitar a proposta de entrar na academia de Beacon? Eu como mais do meu hambúrguer para dar um suspiro para responder. Sendo sincero, no começo eu não tava com muita vontade de ir para a academia. Simplesmente tava pensando em continuar minha vida do jeito que está. O que te fez mudar de ideia? Perguntou curioso, enquanto eu terminava de comer o hambúrguer para voltar a mirar para Ozpin pegando uma batata. Eu quero aproveitar minha vida. Quero viver uma vida com aventuras, com altos e baixos, mas que mesmo assim eu possa aproveitar dela e fazer o que me der na telha. Talvez a academia de Beacon seja o que eu estou procurando. Ozpin pela primeira vez não tinha o que falar. Essa resposta o pegou desprevenido. Nunca em sua larga vida tinha ouvido respostas desse tipo ou com essa naturalidade. Alguém que simplesmente quer aproveitar a vida virando caçador. Essa realmente foi uma resposta única. Que nunca esperou que ocorresse. Mas Ozpin sorriu. O jovem Cipher à sua frente resultou ser mais interessante do que parecia. Isso era realmente um grande feito. Fazer alguém como ele, que viveu por muito tempo, se surpreender com algumas coisas.
pretende ficar na cidade até o dia dos exames para entrar na Beacon. Eu tomando meu refrigerante, respondo sem muita importância. Sim, aluguei um quarto em um hotel nessa cidade. Eu iria sair daqui a uns dias, mas vejo que vou ter que mudar meus planos. Osbin simplesmente riu um pouco divertido com a minha resposta. O ambiente finalmente tinha mudado para um mais agradável e comunicativo entre os dois, que começaram a falar sobre a escola de Beacon e o dia que seria o exame. É depois de uma conversa até que bem simples, que decidi o meu futuro para eu participar dos exames da escola de Beacon. Nós ficamos conversando com umas pequenas coisas triviais com Osbin, me contando o que aconteceu com algumas pessoas que salvei a ele, me perguntando sobre algumas coisas que ainda estava pesquisando sobre mim, sobre de onde eu venho ou como funciona meu semblante. Eu respondo sem muita importância, mentindo que nem mesmo eu sabia de onde vinha, já que eu passei viajando na maior parte da minha vida, então eu nunca tive um lugar realmente para chamar de meu. Respondendo sobre a pergunta da minha semblança, eu não disse que poderia me transformar em aliens ou contei sobre o Omnitrix. Eu confiava em Osbin, mas não a esse ponto de contar sobre algo como o Omnitrix, mas em troca respondi que é uma semblança que me permitia mudar diferentes para me adaptar em diferentes situações. É que entre essas transformações tinham seres que se pareciam um pouco com os Grimms, ou até mesmo com os Faunos. Tempo depois se podia ver como eu colocava novamente minha máscara para me despedir de Osbin. Finalmente seguir meu caminho com minha moto. Já não tinha mais nada para resolver com Osbin, então agora eu iria continuar treinando ou fazer qualquer coisa que ainda tivesse por essa cidade. Afinal tenho muito tempo até realmente começar os exames. Também tenho que melhorar ainda, mas meu corpo é treinar bastante minhas artes marciais. De volta com Osbin, se dava para ver o mesmo saindo de dentro da lanchonete com sua bengala andando tranquilamente. Tem certeza da sua dedicação, diretor Osbin? Seu histórico é completamente desconhecido. Também pude notar que algumas das respostas dele eram mentiras. Uma voz feminina saia de um dos becos perto da lanchonete, se vendo uma mulher mais velha entre seus 30 com cabelos loiros. Assim como Osbin, um par de óculos, mas diferente de Osbin, sendo uns de leitura, dando um ar mais intelectual para a elegante e esbelta figura da mulher, que Osbin simplesmente negou com a cabeça para responder com um pequeno sorriso. Eu sei que ele mentiu em alguns pontos, mas isso é comum. Ele não confia muito nas pessoas, também é bastante distante, mas se tem uma coisa que eu sei que é verdade, é que ele não tem pra onde ir ou voltar. Ele é apenas alguém que precisa que alguém lhe dê uma mão para sair do próprio buraco que criou. Ele tem medo de confiar em alguém, por isso tem essa atitude meio distante de primeira. Mas, no momento que ele retirou a máscara, foi quando eu consegui sua confiança. Ele está sozinho, senhorita linda. Ele é um jovem talentoso, com espírito. Beacon vai ajudar ele a encontrar o que ele procura. Pessoas como o jovem Cipher só precisam de um pouco de motivação. A mulher, que pelo que parecia seu nome era Glinda, não falou nada depois dessa afirmação do diretor Osbin. Ela simplesmente ajeitou a montura dos seus óculos e continuou acompanhando o diretor como uma secretária ou assistente, confiando na palavra do diretor. Se ele tinha tantas expectativas em alguém como um Máscara Negra, ou melhor agora com seu nome revelado, Ymir Cipher, então ela também colocaria um pouco de fé no jovem Cipher. 2 semanas depois. A noite estava agora pairando o céu. Era uma vista realmente boa de olhar de cima de algum prédio. A cidade realmente tem um outro nível de beleza. Quando a noite vai sobre ela, ela se ilumina com suas luzes. Uma beleza bem interessante de se observar. Mas nesse momento nosso protagonista não estava em seu hotel onde estava hospedado. Alguns devem estar se perguntando como nosso protagonista tem dinheiro para morar em um hotel e ter essa moto que obviamente parece muito cara. Na verdade a resposta é incrivelmente simples. Eu roubo o dinheiro dos otários que me cruzam no caminho. Mas como foi mencionado antes, eu também fui caçador de recompensas. Isso me garantiu uma boa quantia de dinheiro. Sobre a moto. Bom, ela antes era uma moto de ferro velho que me chamou extremamente a atenção. Já que o dono do lugar deixou eu ficar com aquela coisa que não prestava não tinha nenhuma utilidade. Então, usando um cérebro galvaniano além de usar um mechamorfo, eu criei simplesmente a melhor moto que poderia
poderia existir nesse mundo moto com tudo o que poderia. Ainda tem coisa ainda pra colocar. Eu simplesmente virei um pouco o Kevin com o carro. Mas claro, meu bebê agora é minha moto. Que agora sim eu entendo o amor que o Kevin tem no seu carro. Eu também sinto esse amor com a minha moto. Odeio quando alguém arranha a minha moto ou tentam fazer alguma coisa com ela. Enfim, mas agora estou numa loja de Dust que tecnicamente é a energia, os poderes desse mundo. Dust é tecnicamente os elementos em forma física nesse lugar, ou líquida, sei lá, nunca entendi de fato como funcionava o Dust nesse mundo. Eu simplesmente aceitava pronto, não quebrava a minha cabeça tentando compreender ele. Eu estava enchendo alguns recipientes nos meus frascos até que eu vi como um grupo de pessoas vestidas de negro, com alguém vestido de branco com um chapéu negro que parecia ser o líder daquelas pessoas, entrava no lugar indo até o balcão do dono do estabelecimento dizendo: "Sabe como é difícil achar uma loja de Dust aberta a essas horas?" O sujeito apontou sua bengala para o dono do estabelecimento, que resultou ser uma arma disfarçada, que fez o senhor levantar as mãos, enquanto as pessoas atrás dele ficavam bem assustadas, fazendo as pessoas saírem correndo do lugar. Eu fiquei tranquilamente andando para uma parte escondida do lugar onde sem nenhuma pressa olho para meu pulso, enquanto retirava aquela manga do meu braço revelando o Omnitrix que estava verde preparada para ser usado a qualquer momento. Eu sorri um pouco por debaixo da máscara. Sempre gostava desse momento para escolher o alienígena do momento. O que eu deveria escolher? Apertando o relógio, fazendo a tampa girar subir revelando a silhueta do Chama. Pode levar o dinheiro. Não queremos o dinheiro. Podem ficar à vontade. Os capangas daquele homem simplesmente segundo suas ordens sacam alguns frascos para começar a enchê-los com Dust. Enquanto isso acontecia, duas pessoas viajavam o lugar enquanto viam como ainda tinham duas pessoas na loja, uma com uma capa negra. Um jovem de roupas negras que parecia olhar algumas coisas no seu pulso. 4 braços. Não, muito grande, forte demais. Besta. Não, selvagem e perco a capacidade de falar, muito raciocínio, insectoide, nem pensar. Aí moleque, mãos ao alto. Eu não me importo com o sujeito atrás de mim, mas continuo olhando minha lista até chegar em alguém conhecido para mim que me fez dar um sorriso por debaixo da máscara. Perfeito. Ai moleque, não tá escutando não. Eu falei com você. Tocando meu ombro para o mesmo ser cegado por uma luz verde para bom segundo, se poder ver como 2 corpos eram fortemente lançados, mas um que era o que estava falando comigo tinha sido tão fortemente lançado que ele atravessou a parede indo para o lado de fora do estabelecimento, para se ver como uma seda vermelha em uma alta velocidade, deixando pétalas vermelhas pelo caminho, saia para o lado de fora do estabelecimento, se vendo como a seda vermelha virava uma garota com roupas negras com capa vermelha com custos, cabelos negros com mechas vermelhas para se ver como o que parecia ser uma foice metálica de cor vermelha, se montava em suas mãos para manusear a arma com matéria para cravar a lâmina da foice no chão, enquanto encarava os bandidos que estavam assaltando o lugar que estavam armados. Mas antes de alguma coisa acontecer, 2 corpos fossem lançados para a rua com claros sinais de queimaduras pelo corpo, para os presentes olharem para o buraco que tinham sido lançados os corpos, para todos abrirem muitos olhos para o que estavam vendo. A garota da foice vermelha tinha seus olhos muito, estava vendo um ser que parecia ser um homem com mais de 2 metros de altura, com o que pareciam ser costuras em sua pele que uniam seus membros, partes deles com pedaços de metal enfiados no corpo, grandes mãos com o que pareciam ser luvas de metal que estavam conduzindo eletricidade, para se ver um rosto com longos cabelos negros com o que parecia ser 2 torres em suas costas que estavam conduzindo constantemente eletricidade. O ser claramente tinha a aparência de um monstro de filme de terror. Esse ser era eu em minha forma de Frankenstein, um dos meus aliens favoritos de Ben 10. Eu choco meu punho com minha palma, fazendo a eletricidade sair a montões do meu corpo para dizer com uma voz áspera e rouca, deixando a grande figura ainda mais assustadora para os presentes: quem é o primeiro da fila do meu punho?
As pessoas saindo dos seus trances, vendo que a criatura à sua frente era seu inimigo, rapidamente começaram a disparar contra a criatura, que começou a correr para o lado, lançando rajadas de eletricidade que estavam queimando os capangas para aproximar de um e cobrir meus punhos com eletricidade para golpear fortemente seu corpo, lançando ele contra outra pessoa, fazendo as duas serem mandadas para uma parede. A garota, vendo que a criatura não era sua inimiga, rapidamente ataca os sujeitos, destruindo suas armas com sua foice, enquanto deixava fora de combate algumas pessoas, enquanto outras eram eletrocutadas por raios saídos das minhas mãos, para a garota terminar com um chute duplo no peito de um capanga, enquanto eu estrelhava o crânio de duas pessoas, entre si desmaiando eles de imediato. Isso realmente foi incrível, senhor gigante. A gente forma uma boa dupla. Eu, em minha forma de Frankstrak, simplesmente olho para a pequena ceifeira ao meu lado, que me olhava com bastante admiração, além de uma grande fascinação, sem nenhum pingo de medo à minha aparência. Eu só dou um sorriso divertido para responder, colocando minha grande mão em sua cabeça, claro, com muito cuidado para não espremer seu crânio com minha força sobre-humana, desarrumando seu cabelo. Acho que até você não nada mal, pequena Chapeuzinho Vermelho. Ruby, ao ouvir o apelido que o gigante colocou nela, simplesmente sorriu enquanto ria, bastante divertida com ele e gostando do apelido que parecia que caía como anel ao dedo, com ela até gostando da carícia em sua cabeça. Suas mãos eram grandes e ásperas, mas dava para sentir o cuidado delas. Os dois saíram do pequeno momento ao ouvir a voz do líder dos criminosos. Bem, eu ganho o que eu peguei por eles. Bem, Frankenstein e Chapeuzinho Vermelho, podemos dizer que foi uma noite cheia de acontecimentos. Eu adoraria ficar mais, mas receio que é a nossa despedida. Apontando sua bengala para Ruby, que a mesma se preparou para receber o disparo, para ver como um monstro que tinha a aparência de Frankenstein, com uma precisão incrível, agarra o projétil com suas mãos para o projétil explodir, causando uma explosão de fumaça que ocultou a visão da garota, que ao dissipar a fumaça não via mais o chefe dos ladrões. Olhava para o lado, vendo que o grande monstro, parecido a Frankenstein, não estava mais com ela, e no chão tinha um rastro de como se alguma coisa passada tivesse sido arrastada. Rapidamente olhando para trás, vendo como eu estava com a mão chamuscada, saindo fumaça, mas não tendo nenhum dano significativo. Você está bem, gigante? Eu balanço minha mão, retirando a fumaça da minha mão para responder, olhando para um prédio. Estou bem, não foi nada demais, mas aquele cara tá escapando pelos prédios. A garota rapidamente olha para onde eu estava olhando, vendo realmente que o homem estava escapando, e vendo que seu novo amigo realmente estava bem. A garota rapidamente virou aquela mesma fita vermelha para ir atrás do homem. Eu olho para cima e depois para o Omnitrix em minha cintura, como meu cinto, para dar um sorriso, dar um toque nele, sendo novamente coberto por uma luz verde cegadora. Não vai fugir, seu ladrão. Para o homem se virar para ver como um helicóptero saia de entre os prédios com as luzes apontadas para a garota, que foi cegada por alguns segundos para se ver como o homem estava dentro do helicóptero. Que insistente! Jogando uma frasco ao pés de garota para apontar rapidamente com sua arma, disparar, fazendo a garota abrir muitos olhos pela surpresa. Antes que a garota pudesse reagir, rapidamente foi puxada para trás para ela lentamente olhar como um ser que parecia um lobo gigante de pelo negro, como um Beowulf. Rapidamente abria sua boca em 4 seções para dar um potente rugido sônico na explosão, que pela potência do rígido rapidamente fez a garota tapar os ouvidos, enquanto sentia como seus ouvidos doíam muito, enquanto a explosão se dissipava pelo potente rugido, surpreendendo muito a garota. O ladrão que via o poderoso lobo em sua figura completa, grandes braços largos com lâminas em seus cotovelos, grandes garras em suas patas. A garota não sabia porquê, mas sentia que conhecia aquele lobo gigante. Ao olhar o lobo gigante, ela por uns instantes viu a silhueta do Frankenstein, que a tinha ajudado há alguns minutos. Gigante. Eu estava em minha transformação de Blitzwolfer, um dos Rosalins favoritos do relógio. Eu queria ter visto mais na série. Eu não respondo a garota. Abro novamente minha mandíbula divisível para dar novamente meu rugido sônico, impactando diretamente no helicóptero, fazendo o metal começar a rachar pelas vibrações sonoras. A se destruir pouco a pouco a área atingida. Dentro do helicóptero se dava para ver o homem mais uma mulher de vestido vermelho com cabelos negros, que estava pilotando o helicóptero, mas que devido ao meu rugido sônico o lugar estava tremendo muito.
É o transmorfo. Precisamos dar o fora daqui imediatamente. A mulher que estava pilotando o helicóptero rapidamente troca com o homem para ir na entrada do helicóptero, onde quando eu vi a mulher, parei meu uivo sônico para dar um grunhido de lobo para a mulher, enquanto a garota que estava atrás de mim rapidamente se coloca ao meu lado para mudar sua foice para uma arma que se assemelhava um pouco como uma escopeta misturada com uma sniper para começar a disparar a mulher que estava na porta do helicóptero, que a mesma sem nenhuma dificuldade para as balas com as mãos, para eu dar em sua mão ainda estendida lançar uma rajada de fogo pelas mãos, que eu rapidamente bloqueio com meu uivo sônico, fazendo a garota ao meu lado novamente tapar as orelhas, enquanto lentamente meu uivo sônico superava o fogo daquela mulher. Mas o que eu não tinha percebido foi um círculo embaixo dos meus pés e da garota ao meu lado. É quando meus instintos de sobrevivência rugiram para que eu fugisse, eu rapidamente pulei para o lado, segurando a garota nos meus braços para uma explosão de fogo acontecer, fazendo minhas costas serem queimadas, me fazendo grunhir de dor como com a garota em braços para ainda com dor. É com meus dentes rangendo de raiva, pelos meus instintos de animal, eu olho para o helicóptero, rapidamente olhando como a mulher me dava uma última mirada antes de fechar o helicóptero, rapidamente fugir do lugar, me fazendo me levantar com fúria para correr com minhas 4 patas como um animal para dar um uivo, não sendo sônico, mas sendo o uivo de lodo, que indicava que isso não acabaria aqui. Eu paro meu uivo para ser coberto por uma luz verde cegadora que ao desvanecer, se revelava eu em minha forma humana ainda com minha máscara, enquanto meus olhos dourados olhavam para o lugar onde o helicóptero fugiu, olhando a lua destruída desse mundo, que mesmo estando destruída, ainda tinha sua beleza.